para dar início nos nossos trabalhos. Vamos levar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, a espiritualidade protetora de cada um de nós, agradecendo por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, sempre buscando conhecimento, tentando ser um pouquinho melhor. Pedimos ao Pai que nos ensine a ser humilde, de coração, que possamos sempre nos doar ao próximo com muito amor, muita paz. Pedimos também a proteção para o nosso palestrante hoje, que os seus guias possam inspirá-lo, nos passar uma boa mensagem. E também pedir a espiritualidade junto com o Pai Maior, que nos ajude a ficar presente, a absorver todas essas informações. E que a Dona Nair possa fazer uma leitura esclarecedora. Muito obrigada, Pai. Que assim seja. Melhorar todo dia. Muitos reclamam de um dia ser pouco para se divertir, para trabalhar e para fazeres intensos. Muitos reclamam de um dia ser longo, enfadonho e demorado. Esses últimos reclamam de falta de tempo para mecanicidade e o trabalho exaustivo. Outros reclamam quando trabalham muito, outros quando falta trabalho. E quando é que tomamos lições de aprendizado quando estamos encarnados? Sim, meus queridos, quando estamos na carne, estamos sempre a reclamar. Poucos são os que aproveitam o dia para melhorar. Isso quando não ficam a culpar os outros por sua infelicidade ou por não terem a coragem de aprender com o dia a lição do aprendizado e do melhoramento diário. Como melhorar no dia a dia? Ao amanhecer, lembra-te que tens uma nova oportunidade de consertar o dia de ontem e aprender no dia de hoje, melhorando o dia de amanhã. Ao levantar, agradece ao Pai Maior e ao final da jornada do dia, eleva o pensamento ao alto. E mesmo cansado ou abatido, lembra-te que estás começando o que é apenas um dia. Cria o hábito de prece diária em pequeninas doses de reflexão, combatendo o condicionamento do homem de ontem que insistem em retornar, aprisionando os pensamentos do negativismo implacável que gera o pessimismo e o desânimo. Meus queridos, o dia é a oportunidade bendita onde o sol dissipa as sombras de nossas mazelas e a chuva lava a sujeira do nosso egoísmo. Melhorar no dia a dia é travar o combate primeiro com os maus hábitos que se tornam viciações mentais que impedem o equilíbrio, o qual te brindará com o melhoramento de cada dia. E renova-te e inicia no dia de hoje. Não esperas para amanhã o que podes e deves iniciar hoje, melhorando o ontem e crescendo o amanhã. Jacob, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião mediúnica do CEIU e Recanto do Saber em 9 de novembro de 2007. Então vamos lá. Vou pedir para alguém ligar aqui para mim. Não, aqui.
Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre o poder das escolhas ou consequências. Por que o poder das escolhas ou consequências? Porque as consequências estão intrínsecas às escolhas. Quando a gente faz uma escolha, automaticamente a gente está fazendo, ela vai derivar uma consequência. E essa consequência, ela é originária da nossa escolha. Tá? Só um pouquinho, deixa eu entrar no ar aqui, nós já vamos ver nosso assunto. E a gente passa o dia todo escolhendo. E muitas vezes a gente não se dá conta da escolha. Tu acorda de manhã, quando tu acorda, tu faz uma escolha. Tu escolhe acordar bem, alegre, disposto, pensando, eu tenho mais um dia, mais uma oportunidade. Ou você acorda de manhã cedo e mal com a vida, pensando assim, hoje é terça-feira, eu tenho toda a semana. Essa semana não tem feriado, né? Isso é uma escolha da tua programação, né? E assim vai o dia. Tu se sair atrasado, tu já encrenca com alguém no trânsito, esse trânsito caótico, né? Porque foi uma escolha. Tu te atrasou, tu podia ter levantado mais cedo, né? No trabalho, tu escolhe ser cordial com os colegas, com os clientes, ou tu escolhe também, de repente, estar de mau humor, não render o teu trabalho, não fazer um bom trabalho. É uma escolha. E essas escolhas, elas vão se somando. Elas vão se somando. E se tu escolheu viver bem o dia, tu vai ver que tu vai acabar bem o dia. Mas se tu escolheu ficar meio carrancudo, o dia vai ser pesado, vai demorar para passar, né? Isso tudo das escolhas que a gente faz. Aí, chegamos lá. Agora foi, cara. Então, o poder das escolhas ou consequências. Por que você faz escolhas? Para viver melhor. Esse é o motivo das nossas escolhas. E muitas vezes nós não pensamos nisso. Por isso que nós fizemos escolhas ruins, viu? Porque as escolhas têm que ser para nos trazer coisas boas. E no dia atribulado que nós temos, nós não pensamos nisso. E cada atitude nossa é uma escolha. Quando tu fala com alguém ríspido, é uma escolha que tu faz. Tu podia ter paciência, tu podia ouvir, tu podia conversar bem com ele, e de repente nós atravancamos tudo. E isso gera consequências. Cada escolha molda a pessoa que você é e cria a sua realidade.
se nós observarmos bem as pessoas, na maneira como ela age, nós vamos descobrir. Nas atitudes dela, nós vamos descobrir mais ou menos como é que ela é, como é que ela pensa, como é que ela age, como é que eu devo conversar com ela, né? E nós somos o resultado você é o resultado de suas escolhas. Muitas vezes nós paramos e pensamos assim, mas eu sou o resultado das minhas escolhas? É isso que eu escolhi para a minha vida? No fundo é. Nós somos o resultado. E como nós somos uma individualidade, as escolhas são nossas. Muitas vezes nós não queremos escolher e nós perguntamos para alguém, né? Alguém dá um conselho, alguém fala alguma coisa para nós. Nós seguimos a orientação da pessoa e daí não dá certo. E daí tu fala assim, mas não fui eu que errei. Ela que me disse que ia para fazer assim. Não, a escolha foi tua. Tu até seguiu a orientação que ela te deu, né? O conselho. Mas a escolha de seguir aquele conselho, aquela orientação foi tua. Então, você é resultado de suas escolhas. Até porque um dia, quando nós retornarmos, nós não vamos poder dizer assim, mas eu vivi assim em função do fulano. Não, o problema é nosso. E aonde começam nossas escolhas? Nos pensamentos. Os pensamentos brotam, e em função dos pensamentos, vêm os sentimentos. E os sentimentos, eles geram as ações. As ações vão gerar os resultados. Assim é que é a nossa vida. Como é que nós pensamos? Se nós pensarmos uma coisa boa, nós vamos ficar alegres. Mas se nós pensarmos uma coisa ruim, nós vamos ficar tristes, né? É o pensamento. Digamos assim, tu pensa, pai, esse final de semana nós vamos passar na praia. Se você gosta de praia, no momento, logo tu já vai se sentir alegre, tu já vai te ver na praia, andando na areia, no sol. Em função do pensamento, tu já vai ter um sentimento de alegria. Aí tu já vai trabalhar para concretizar. Vem a ação. No final, depois que tu foi para a praia, volta para casa, tu vai ver os resultados daquele final de semana. Pode estar totalmente queimado, né? Pode ter queimado. Pega lá, faz as tuas contas. Gastei mais do que eu tinha projetado gastar. Entende? Isso é resultado. Como também pode ter sido um dia maravilhoso, um resultado ótimo. Mas só para dar um exemplo, como é que nós fizemos as nossas escolhas. O mesmo exemplo desse da praia, pode ter um que pensa assim, mais um fim de semana na praia. Vou lá, vou entrar no mar, vou secar, vou ficar com aquele sal no corpo, né? Não vou ter como me lavar. Eu vou andar na areia, vou ficar cheio de areia, vou gastar, entende? Cria esse sentimento nele. Ele vai para a praia junto, mas aí ele está de mau humor, né? São as ações dele. Estraga o passeio de todo mundo. O resultado vai ser uma cara amarrada, né? E daí tu pensa assim, mas como é que eu posso melhorar a qualidade dos meus pensamentos? Começa na mente, cara. A origem dos pensamentos está na mente. Para mim ter pensamentos bons, eu tenho que criar esses pensamentos. Eu tenho que viver num ambiente bom, né? Eu tenho que fazer uma boa leitura. Você já deve ter ouvido aqui, assistido palestras, onde falaram que nós somos fruto das energias, dos ambientes, da atmosfera onde nós vivemos, né? A primeira atmosfera onde nós vivemos, que nós temos que criar uma boa energia, é a casa, é a família, é o lar, né? Nosso lar tem que ser uma coisa gostosa, porque daí nós começamos a criar bons pensamentos. A partir daí.
Depois, se tu tiver um bom ambiente no trabalho, muitas vezes fala assim, meu trabalho não é bom ambiente. Faça. Eu não tenho um bom ambiente no trabalho. Faça. Torne ele bom. Ache as razões, entende? Porque tu precisa trabalhar, né? É na mente. E aqui, ó. Também. Contribuindo para nós termos bons pensamentos. Elevação moral, elevação intelectual, fazendo o bem. Quando tu tem uma elevação moral, quando tu trata bem as pessoas, automaticamente as tuas escolhas sempre serão boas, porque tu é uma pessoa boa, né? A elevação intelectual é se instruir, não só, não é aquela instrução da escola, até pode ser, mas aquela instrução do que tu faz, evoluir, conhecer, tu está aqui no centro espírita, lê um livro, lê outro. Tem aquele que fala assim, mas eu não gosto de ler. Mas lê uma página, lê 2 páginas. No outro dia lê mais 2 páginas, depois mais 2. Tu vai ver que depois de 10 dias tu vai querer ler 3, 4, vai gostar da leitura. E isso vai trazendo conhecimento, vai desenvolvendo intelectualmente, né? Com elevação moral, intelectual, fazendo bem, o amar vai ser uma consequência. O perdoar também, porque quanto mais conhecimento nós temos, mais facilidade nós temos do perdão. Nós só não perdoamos quando nós ainda não evoluímos moralmente e intelectualmente. Quando nós evoluir, nós vamos perdoar. Por quê? Porque nós somos energia. Para mim viver bem, eu tenho que ter uma energia boa. A leitura ali recomenda, do Espírito Jacob, leitura que a Nair fez, o que ele diz? Agradecer a Deus, recomenda 2 preces diárias, né? E combater os maus hábitos. Se nós procedermos assim, nós já vamos estar criando um escudo protetor para nós. Só desta maneira. Mas nós podemos fazer mais ainda que isso. Nós podemos ler, nós podemos assistir às palestras, né? Daí vem o quê? Qual é o nosso destino? O progredir, né? O progresso. É isso que nós temos que fazer. Nós estamos aqui para progredir. Nós somos o quê? Nós somos espírito e corpo. E nós temos que progredir para que o nosso espírito evolua. Porque nós iremos desencarnar, mas a nossa vida vai continuar. Quando você usa o poder da escolha de maneira egoísta, com orgulho ou raiva, o que você atrai? São reações opostas ao que gostaria. Toda vez que nós contrariamos, né, nós vamos ter isso em troca. E daí vai diminuir aquela energia que eu falava, né? A nossa proteção. Então, por isso que nós temos que agir como um homem de bem, né? Em função disso. E se tu ler, se a gente estudar toda a doutrina espírita, o livro dos espíritos, o evangelho, tu vai ver que ele te dá um ensinamento, uma educação. Basta seguir aquilo na tua vida, que tu vai te dar bem. Ao submeter a sua escolha a qualquer custo, pode promover descontentamento e resistências. Toda vez que tu forçar alguém, tu vai deixar ele descontente, vai ter resistência. E essa energia má vai te atingir. A gente não enxerga, né? Tem a energia da eletricidade que a gente não tem coragem de botar o dedo ali, né, na tomada. Essa energia aqui, ela vem, sem a gente ver, é invisível. Mas é bem fácil da gente neutralizar ela, sendo bom. O Livro dos Espíritos, questão 632. O homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal?
Allan Kardec pergunta aos espíritos. O que eles respondem? Jesus vos disse, vede o que queríeis que se fizesse ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso. Não vos enganareis. Né? Eu quero, para mim, eu gostaria que fosse assim. Então, vou fazer para o próximo da mesma forma. O Livro dos Espíritos ainda, questão 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo? Encontra ele na lei natural a regra desta conduta e um guia seguro? E olha que eles respondem. Quando comeis muito, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos é preciso. Quando a ultrapassais, sois punidos. É o mesmo em tudo. A lei natural traça ao homem o limite de suas necessidades. E quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz basta, evitaria a maior parte dos males dos quais acusa a natureza. Isso aqui tem tudo a ver com a escolha. Ele começa com uma frase ali, quando comeis muito, isso vos faz mal. Mas logo adiante ele diz assim, é o mesmo em tudo. Ele dá um limite aqui. Na nossa vida nós temos que conhecer esse limite. Esse limite pode ser o limite financeiro, o limite de comer, como ele fala aqui, qualquer limite. Quando nós ultrapassamos a nossa capacidade, nós estamos criando um problema. Então, as nossas escolhas, elas têm que ser medidas, né? Ó, 634. Porque o mal está na natureza das coisas, eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se toma o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso há a união do espírito e do corpo. Entende? Nós estamos aqui justamente para conhecer as dificuldades, mas também para superá-las. É dado para nós superá-las. E se nós superamos, ao superar as dificuldades, nós vamos estar educando o espírito. Né? Por isso que o espírito veio no corpo, para nós aqui, educar ele. Como é que nós educamos ele? Com moral, com instrução, né? Fazendo o bem. O que influencia nossas escolhas? E aqui dá um impacto na gente. Ó. Olha só, o instinto, a inteligência, a influência dos espíritos, a consciência, o livre-arbítrio, as paixões, as energias e o comportamento. E nós temos que seguir aquela regrinha lá no início para suplantar tudo isso. Porque as influências vêm, as influências dos espíritos, o instinto e a inteligência, a consciência, o livre-arbítrio, né? É dado o livre-arbítrio para nós raciocinar, pensar, para nós consultar o nosso conhecimento, né? É dado as energias e nós temos o comportamento. Vamos ver o que diz aqui, ó. O instinto é independente da inteligência? Precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. O instinto cuida de nós, muitas vezes melhor do que nós cuidamos. Se nós temos sede, ele diz, né? Ó, está na hora de beber água. Se nós temos fome, ele diz, está na hora de comer. Depois nós comemos e ele processa todo aquele alimento, né? Nós tomamos a água,
E Ele cuida de nós. Um instinto. Nós temos sono, ele avisa, ó, está na hora de dormir. Na 75, é acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir o homem, conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. O instinto não se engana. A razão, a inteligência, muitas vezes apronta. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Se eu tenho duas ideias, se eles me influenciam, mas se eu tiver conhecimento, né, através daquela elevação intelectual, eu vou saber distinguir, né, qual é o meu pensamento, qual é o pensamento dos espíritos, qual é que é o bom. Por isso que nós temos que nos elevar intelectualmente, buscar o conhecimento, para nós saber distinguir. Esse pensamento não é meu. Muitas vezes, durante o dia, não vem um pensamento assim, que vocês nem estavam pensando, já veio aquele pensamento. E vocês percebem que o pensamento não é de vocês? Manda embora. Não acontece isso? A gente tem que estar atento, porque eles estão presentes. Mas como é que tu não deixa eles chegar em você? Quando tu está bem protegido. Por que a gente vem na casa espírita? Tem uma prece, tem a palestra, tem o passe, sai daqui energizado. A gente tem que aprender a manter essa energia, esse fluido. Extraído do livro Quem Sou Eu e Quem é Você? A felicidade é ao alcance de todos. Zé Araújo. Se você observar os atos corriqueiros do dia a dia das pessoas, vai conseguir observar o quanto materializadas ou espiritualizadas elas estão. E também que, quanto mais ação instintiva o ser tiver, maior a sua atitude individualista e vai influenciar diretamente o novo bem nessa nova existência, pois como espíritos, quando estamos libertos da matéria, temos uma consciência cósmica, mas como ser encarnado, temos a necessidade dos instintos de preservação e procriação, que fazem com que a maioria das pessoas ajam em benefício próprio, sem o controle exato de suas ações e decisões. O que ele quer dizer? Vocês viram lá que eu coloquei também que influencia as nossas escolhas ou comportamento. Zé Araújo é um profissional do comportamento humano. E ao longo de muitas décadas ele foi estudando e através do estudo dele ele fez a descoberta que nós nascemos com um comportamento inato. Isso nós escolhemos na hora de reencarnar. Vou nascer com esse comportamento, nós nascemos. Então nós temos que nos conhecer a maneira que nós pensamos, a maneira que nós agimos, porque nós conhecendo, nós vamos ver que nós reagimos. Normalmente, se tu cuidar uma pessoa, ela reage da mesma forma. É o comportamento dela, ela vem com esse comportamento. Então esse comportamento também influencia. Mais conhecimento disso tem nesse livro, Quem Sou Eu e Quem é Você? Você é a Cura, Arqueologia do Ser, né? E quando a gente toma esse PEN que ele fala aqui, é a paixão que eu coloquei, as paixões. As paixões. As paixões são boas. As paixões são boas se nós administramos elas bem. Se nós
temos as paixões nas rédeas, né? Agora, se nós perder o controle, elas são más, mas elas existem para ser benéficas para nós, e nós é que temos que colocar um limite na paixão. Mais um aqui do Zé Araújo, também do mesmo livro, Quem Sou Eu, Quem é Você? Enquanto não despertarmos para a plena conscientização de nossa natureza humana, não lograremos êxito no campo espiritual, porque ambos caminham paralelamente. Então, a nossa missão aqui na Terra é viver bem, é fazer escolhas boas. Porque vivendo bem e escolhendo bem, nós vamos estar educando o nosso espírito. Porque normalmente a gente pensa na vida aqui na Terra. Eu vou viver 60, 70, 80, 90 anos. Não. Aqui nós só reencarnamos aqui. Mas a vida é uma só, nós vamos continuar vivendo sempre, né? E nós pensamos muito mais no corpo que no espírito. Nós temos um cuidado todo especial para o corpo. E não poderia ser diferente. Nós estamos vivendo aqui na Terra, em sociedade, né? Mas a mesma atenção que nós dispensamos ao corpo, nós precisamos dispensar ao espírito também. E aproveitar essa oportunidade, aproveitar essa reencarnação, educar o nosso espírito. E não é difícil. Só que a gente tem que perseverar, tem que ter disciplina, entendeu? Né? Para ser uma pessoa bem, de moral, se instruir, fazer o bem. Que daí, quando nós desencarnarmos, o nosso espírito já vai estar acostumado. Ele vai levar esse conhecimento que ele adquiriu aqui. E isso vai ser útil para a vida dele. O contrário também é verdadeiro. Se aqui nós temos uma vida desregrada, lá também. A gente muitas vezes vem para a gente assim, não, ele morreu, agora ele sabe tudo, lá ele é uma pessoa boa. Não, ele vai continuar no mesmo patamar. Ele vai ter a oportunidade de evoluir também, né? Vai voltar muitas vezes aqui, vai reencarnar. Mas o essencial é assim, fazendo uma comparação, um exemplo. Nós temos uma árvore, e essa árvore começa a secar as folhas. Os frutos estão, uns bichinhos lá. Nós vamos lá, colocamos veneno para recuperar aquela árvore, né? Inseticida, sei lá, fungicida, e nada, e não melhora. Qual é o problema daquela árvore? É na raiz. Temos que ir lá e ver. A raiz, naquele solo, vamos recuperar o solo. Se nós recuperarmos o solo, recuperar a raiz, a árvore vai voltar, vai brotar, vai dar folhas verdes, vai dar frutos, vai dar sombra. E quando nós temos um problema, nós temos que fazer o quê? Ir na raiz do problema. Não viver com ele, não persistir com ele. Ir na raiz, trabalhar ele. Resolver os nossos problemas, fazer as nossas escolhas aqui, aproveitar essa oportunidade que nós temos aqui. Porque essa é a oportunidade importante da nossa vida, entende? Quando nós reencarnarmos, nós vamos partir da onde? Do ponto que nós já estamos. Nós não regredimos. Então já vamos deixar para nós largar de um ponto bom, né? Só depende de cada um de nós. Tá bom, pessoal? Foi um prazer novamente estar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês.